paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar junto com os irmãos, reunidos para podermos bendizer, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Com rápidas palavras, gostaria de compartilhar um texto com os irmãos. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 12. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de pedir a permissão do pastor para já convidar toda a igreja a estar reunido aqui na terça-feira, nas próximas 2 terças-feiras. Nós estamos com um trabalho com os adolescentes e a juventude, mas estamos à frente com os adolescentes e com a juventude, mas é um trabalho que se estende a toda a igreja. E nós gostaríamos de ver os irmãos aqui juntamente conosco adorando o nome do Senhor, amém? Todos acharam? O texto diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você já pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto bem conhecido, até o nosso próprio pastor ministrou aqui alguns domingos atrás sobre isso, mas é um texto que Deus tem colocado no meu coração e nessa oportunidade eu gostaria de discorrer durante esse tempo que eu tenho esse relato bíblico com os irmãos. Se nós voltarmos ao começo do capítulo 17, a Bíblia estava narrando a história de Acabe, um rei de Israel, que ele tinha se casado com Jezabel e ele não estava fazendo conforme Deus queria que ele fizesse. Só que, de repente, de uns versículos para frente, a narrativa bíblica ela começa a falar sobre um homem, Elias. Elias ele não aparece na Bíblia como contando a sua história desde criança, mas ele já aparece na Bíblia exercendo o seu ministério profético. As primeiras palavras narradas no texto, no livro de 1 Reis sobre Elias vai dizer: Elias, o tesbita. E já começa a falar algo que Elias se movia. Elias se movia nesse ministério profético e com ousadia. E ele com ousadia, vendo tudo o que estava acontecendo sobre aquele reino, ele levanta a sua voz e diz: sobre a minha palavra, não choverá até que eu fale. Sabe, eu vejo que Elias, ele tinha um certo relacionamento com Deus, a ponto de ele ter a ousadia de ver tudo o que estava acontecendo, ter a ousadia de liberar essa palavra profética sobre uma nação, e não era só uma palavra profética, mas era uma palavra que tinha um potencial sobre as vidas das pessoas. As pessoas ali precisavam que chovesse para a agricultura florescer, para o alimento chegar às suas mesas, mas era necessário que Deus tratasse com aquele povo. Então Elias libera essa palavra, e conforme a palavra que saiu da boca de Elias através de Deus, não chove. Começa então um tempo de extrema seca sobre aquela terra. Só que o mesmo Elias que liberou essa profecia, ele também vai sofrer, porque ele vivia ali. E muitas das vezes nós vivemos como Elias. Nós temos o peso de liberar palavras sobre um tempo, mas quando nós somos usados por Deus, Deus não nos isenta de viver provações. O chamado de Deus para as nossas vidas não é um chamado para toda facilidade. O chamado de Deus para as nossas vidas não é um chamado de sempre dar certo, é um chamado também de amadurecimento. E Elias então, ele vive sobre o que ele profetizou.
Só que a palavra de Deus vem a Elias novamente dizendo: sai de onde você está. Aleluia. E vai a Sarepta. Lá você vai ver uma mulher viúva. E aí que eu começo a ficar perplexo. Por quê? Uma viúva naquele tempo, ela tinha poucos recursos. Se eu sou Elias, eu ia falar: Deus, mas logo uma viúva vai me sustentar. Mas Elias não teve medo. Ele se movia pelo que Deus falava para ele fazer. Aleluia. E ele vai. Chegando lá, ele vê a situação daquela viúva. Eu digo, se eu fosse Elias, começava a duvidar novamente. Deus, olha a situação dessa mulher, ela tem quase nada para ela e para o seu filho, como ela vai me sustentar? Mas Elias, ele se movia de uma forma diferente. Então ele chega para aquela mulher, passando por uma dificuldade, percebe que ele não só tem que ser sustentado por aquela mulher, mas ele tem que liberar algo para ela. Sabe, muitas das vezes Deus nos tira de um lugar de conforto, Deus nos tira de um lugar que já está dando tudo certo, para nos levarmos para outros lugares, mas não é só para colhermos o que tem ali, mas Deus quer que nós nos movemos através das vidas das pessoas. Deus quer que nós sejamos bênção para a vida de outras pessoas. Todas as vezes que Deus colocar você em outro lugar, pense, o que Deus quer ali de mim? Pense, talvez tem pessoas ali que precisam de uma palavra da sua boca. Aleluia. E Elias fez isso. Elias viu o que aquela mulher estava passando e disse: ei, vá, faça alguma coisa para mim comer. Ela então explana tudo o que está acontecendo. Olha, eu já não tenho quase nada para mim, para o meu filho, nós iremos fazer uma última refeição e vamos morrer. Ele: tudo bem, faça o que você tiver que fazer, mas antes, me sirva como eu estou pedindo, porque a partir desse momento, aleluia, a farinha não vai faltar, o azeite não vai acabar, até que se cumpra o que Deus falou, aleluia. Entenda, quando nós nos movemos aonde Deus quer que nós chegamos, independente das situações que estão acontecendo, independente da ansiedade do seu coração, Ele cuida de nós, aleluia. É isso que Jesus libera em Mateus capítulo 5, quando Ele vai dizer, ou melhor dizendo, capítulo 6, ei, por que vocês estão assim? Não fiquem ansiosos por causa alguma. Não é a vida melhor que o alimento? Ei, olhem as aves do céu, elas não plantam, nem semeiam, e nem por isso elas passam fome, aleluia. Olhem os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu mais lindo que eles, porque Deus tem cuidado deles. E o segredo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que eu tenho lhe falado, discípulos, elas lhe serão acrescentadas. Quando nós nos movemos aonde Deus quer que nós chegamos, aleluia, não é triunfalismo, é cuidado de Deus. A providência chega ao nosso lar, não porque nós merecemos, mas porque a graça de Deus está sendo derramada sobre os seus filhos, porque a palavra diz que as mãos deles não estão encolhidas para nós, aleluia. Meu tempo já está acabando, mas eu não posso deixar de terminar isso sem falar. No final desse ano, no mês de outubro, eu já contei aqui essa parte. Numa véspera do aniversário do meu casamento, minha esposa sofreu um acidente de carro. O carro deu perda total, mas ela só teve um leve ferimento no seu rosto por causa do airbag e do caso do cinto de segurança. Deus cuidou de tudo, fez até pessoas pararem e irem me buscar no lugar que eu estava, para levar até ela. Quando o motorista do seguro chegou, ele era crente, nós voltamos ouvindo louvores, e Deus continuou cuidando de tudo. Eu estava com medo de ter que pagar o seguro, de não ter dado perda total, de estragar os nossos planos, mas Deus continuou cuidando. Graças a Deus eu tinha um seguro, e Ele pagou tudo. Mas o que isso tem a ver? Nós estávamos com planejamento de adquirir a nossa casa.
Já estamos 7 anos casados. E o nosso planejamento era para daqui 3 anos. Mas quando esse dinheiro chegou, eu falei, amor, nós podemos adiantar isso. Então começamos a olhar algumas coisas. Só que, às vezes nós queremos fazer com a nossa própria vontade, certo? E eu falei, amor, agora dá pra gente ir para o apartamento. Só que a minha esposa sempre me demonstrou, eu não quero apartamento. E eu falei, não dá, onde você quer morar não dá, minha filha. Vamos nos adequar ao que tem. Levei ela em 3 ou 4 apartamentos da região. Não deu certo, nem eu que queria gostei. E ela falou, amor, eu quero ir para tal lugar. E eu falei, filha, não dá. Só que o Espírito Santo começou a falar comigo em casa. Toniel, você tinha condição até uns dias atrás? Eu falei, não. Quem te deu condições? Eu falei, foi o Senhor, porque foi um livramento. Então, faz o que ela está pedindo. Eu falei, então tá bom. Eu falei, vou te levar em 3 casas onde você quer. Mas você vai ver que não vai dar certo. Fui na primeira. Quando ela entrou na primeira, não era. Quando ela entrou na segunda residência, era exatamente como ela tinha projetado e estava salvo no computador há 2 anos atrás. Eu falei, é Deus. Eu falei, amor, se a gente conseguir isso daqui, é Deus que está dando. Aleluia. Para a glória e honra do Senhor. Dia 10 agora de janeiro, nós pegamos a chave. Eu estou contando isso, meus irmãos, não é para engrandecimento de maneira alguma. Eu brinco que eu fiz um suicídio financeiro, ela me obrigou a fazer um suicídio financeiro de 30 anos. Mas é o cuidado de Deus que Ele tem para as nossas vidas. É a providência de Deus, porque se não fosse Ele colocando nas mãos, eu estava viúvo há quase 4 meses. Mas Ele sustentou a minha família, Ele sustentou a minha casa e ainda trouxe providência para o meu lar, aleluia. A palavra de Deus para você essa noite, não desista. Não se deixe ser por vencido pelas circunstâncias da vida, porque o Senhor, Ele está olhando para nós, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.